Algumas das principais preocupações da humanidade atualmente são os desequilíbrios climáticos e a segurança alimentar. Gases como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são responsáveis pela manutenção da temperatura média de 16 a 18 graus Celsius na Terra, promovendo o chamado efeito estufa, essencial para a existência da vida. O problema é que estes gases estão em excesso e isso esquenta o planeta. Para alcançar a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a até 1,5 grau Celsius, o mundo precisa reduzir quase pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030. O IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, reforça que, para o mundo atingir essa meta, profundas reduções de emissões de metano devem ser alcançadas ao longo desse tempo. Isso porque esse gás, lançado diretamente na atmosfera, é 80 vezes mais potente do que o CO2 em um horizonte de 20 anos. Sendo assim, ações para cortar as emissões de metano podem produzir a redução mais imediata na taxa de aquecimento. No entanto, apesar do metano ser mais potente que o dióxido de carbono, ele é um poluente de vida curta e dura apenas cerca de 12 anos na atmosfera, enquanto o carbono permanece por até mais 1000 anos. Mas essa diferença não vem sendo levada em consideração na métrica padrão mais utilizada, a GWP100. Ela compara a capacidade de aquecimento global de 1 tonelada de cada um dos gases causadores de efeito estufa, com 1 tonelada de CO2 em um período de 100 anos, ou qualquer outro intervalo de tempo escolhido. O problema é que esse método ignora a diferença dos tempos de vida de cada gás. E o que isso significa? Significa que o metano emitido há alguns anos já está se desfazendo, mas continua contabilizado. Por esse motivo, há a proposta da métrica GWP estrela, que considera o tempo de vida de cada gás na atmosfera. É importante a gente entender que o metano é um gás de vida curta e ele tem um impacto nas mudanças climáticas diferente do CO2 e principalmente aquele CO2 que é emitido por combustíveis fósseis. E por quê? O CO2 emitido por combustíveis fósseis, ele permanece na atmosfera aproximadamente 10.000 anos. Então ele só é retirado da atmosfera com alguma atividade ativa da nossa parte. Por exemplo, um reflorestamento, um bom manejo de solo para sequestro de carbono no solo, coisas desse tipo. Agora o metano, ele é removido da atmosfera de forma passiva. A cada 12 anos, o metano é degradado a CO2 e esse CO2 volta para o sistema com o crescimento das plantas, com os crescimentos dos pastos e coisas desse tipo. Então o metano ele tem um ciclo de vida mais curto. Diante desse contexto, a redução da emissão de metano na atmosfera é uma urgência e cada país precisa fazer a sua parte. No caso do Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o país é o 5º maior emissor mundial, com 5,5% das emissões globais desse gás. Desse total, 72% vem da agropecuária, em particular das emissões da fermentação entérica do rebanho bovino, o famoso arroto do boi. E como produzir mais e melhor diante desse desafio? A resposta está no balanço de carbono da atividade pecuária, pois se por um lado os animais emitem metano, por outro, há diversas soluções para mitigar as emissões e até sequestrar carbono na atmosfera. Pastagens bem manejadas, por exemplo, promovem o sequestro de carbono no solo e aumentam a produtividade, além de ter um efeito poupa-terra. Na pecuária, quando a gente fala de balanço de carbono, nós estamos pensando na diferença ou na relação entre emissões e remoções. Quais são as principais fontes de emissão? É o metano, que é do arroto do animal, e o óxido nitroso, que é um outro gás muito potente, que sai dos processos de fezes e urina no campo ou em confinamento. E do lado da remoção, você tem sequestro de carbono nos solos das pastagens, como essa aqui, e nos troncos das árvores, nesse conceito de sistema ILPF, de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Manejar pastagens, poupar a terra e reduzir a emissão de metano na pecuária são coisas que o produtor Pellerson Penido da Laváquia sabe fazer e faz bem feito.
gestor do grupo Roncador, acredita em uma mudança de consciência quando o assunto é produção de alimentos. Eles também investem no ciclo curto de produção para mitigar as emissões de metano e ainda aumentar a produtividade. A conta é simples. Quanto menos tempo o animal passa na fazenda, menos metano ele vai emitir. Na maioria das fazendas, o gado passa por 3 fases de produção. A cria, que vai do nascimento ao desmame, a recria, que vai do desmame até o início da fase de engorda, e a engorda, que é quando animais passam por um processo intenso de aumento de peso. Porém, na Roncador, os animais vão direto da cria para a engorda, sem recria. Ou seja, depois do desmame, o bezerro já é encaminhado para o setor de suplementação a pasto, conhecido como SUP, que exige muito planejamento nutricional. Hoje os animais são abatidos com 15 meses e não tem a recria, então a gente tirou 1/3 de uma categoria animal da fazenda, né? Isso significa que a gente pôde diminuir a área e produzir a mesma coisa. E também a gente precisa olhar o sistema como um todo, né? Na parte do que a gente faz aqui, a gente faz integração lavoura-pecuária, então no período da seca a gente consegue dar suporte para esses animais usando as áreas que antes estavam com soja. Integração lavoura-pecuária, ou ILP, é uma estratégia de produção sustentável que integra atividades agrícolas e pecuárias em áreas comuns, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, e tem sido uma revolução na agricultura, pois permite aumentar a lotação animal, produzir grãos na mesma área e ainda sequestrar carbono. Os sistemas integrados, eles são essenciais, e a gente descobriu isso com a pesquisa, né, para que você possa avançar degraus na compensação, que é aquele lado do balanço do carbono, né? A emissão, você depende dos animais, a compensação depende do solo, e as árvores têm uma participação muito importante. Os nossos cálculos, assim, de forma bem simples aqui, se você tem até 2 ou 3 animais por hectare, animais mais ou menos zerados assim, você consegue compensar as emissões só com um bom manejo de pasto, porque aqui você incorpora muita raiz, e no ciclo de crescimento, de pastejo e de desfolha, você incorpora bastante raiz e bastante matéria orgânica nesse solo, e ele não é mexido, é um solo, uma pastagem perene. Então, esse acúmulo de carbono no solo das pastagens é suficiente para neutralizar ou para compensar as emissões de 2 a 3 animais. A partir daí, você depende das árvores, porque aí o solo já não vai dar conta. Só que as árvores têm um potencial de remoção de carbono muito grande. E a gente conta só na parte de serraria dessa madeira. Tudo que é galho fino e folha não entra na conta. A gente só considera o sequestro do tronco que passível de ir para a serraria. Então, essas árvores, elas têm o potencial de neutralizar as emissões de 6, 7, 8 animais por hectare. Apenas para efeito de comparação, de acordo com dados do último censo agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pecuária brasileira trabalha atualmente com cerca de apenas 1 animal por hectare. Sendo assim, o sequestro de carbono proporcionado pela inclusão das árvores no sistema produtivo, capaz de mitigar as emissões de até 8 animais por hectare, é muito relevante. Inclusive, é um sistema integrado que garante a carne carbono neutro em outro estado, o Mato Grosso do Sul. Produzir de forma carbono neutro é uma realidade no município de Santa Rita do Parto. A Fazenda Santa Virgínia, localizada a 240 quilômetros de Campo Grande, tem na floresta ferramenta fundamental para essa produção. No rebanho da Santa Virgínia, com 200 árvores por hectare, seria o suficiente para neutralizar toda a emissão de gás do nosso rebanho. Só que nós temos 619 árvores por hectare. Ou seja, 1/3 nós equacionamos o nosso problema, neutralizamos 100%, tira tudo, né? E nós temos outros 2/3 disponíveis para venda no futuro para crédito de carbono. A sinergia do sistema é algo incrível, né? Nós temos uma pecuária altamente tecnificada, com produtividade de gramínea de valor bem alto de proteína, e com isso tudo nós ganhamos na somatória as árvores no final do sistema. Agora,
Saímos da floresta em Mato Grosso do Sul e voltamos para a pecuária em Querência, Mato Grosso. A qualidade do solo é o maior indicador dos bons resultados das práticas adotadas na propriedade. Atitudes que também causam um efeito poupa-terra, que se traduz na intensificação da produção em uma mesma área produtiva, sem a necessidade de abertura de novas áreas. Na verdade, a gente percebeu que a gente tinha que ir na direção do que a natureza fazia. Então, o que antes tinha como meta uma lavoura boa era uma lavoura limpa, né? Era aquela lavoura que só tem a soja, a terra e não tem mais nada, não pode ter um bichinho, não pode ter nada, né? Todos são inimigos, né? Hoje, quando a gente deita numa rua de soja, numa lavoura, a gente quer ver a vida, né? Então a gente vê 3 camadas de palha em estágios diferentes de decomposição, que lembra, é claro que na devida proporção, mas que lembra como que é um solo de uma floresta que está sempre com folhas ali, né? Deixando o solo úmido. A gente vê esterco de gado no meio da área de lavoura. A gente vê vários cogumelos, a gente vê a janinha, a gente vê os bichos e aquilo é o frescor da floresta guardada as devidas proporções. E em relação à pecuária, que tinha uma limitação, especialmente a pecuária de ciclo completo, tinha uma limitação em função da variação da taxa de crescimento do capim ao longo do ano. Ela é limitada, o resultado da pecuária de cria ou de ciclo completo é limitado porque simplesmente acaba a disponibilidade de capim. A curva nossa é o contrário, né? A época mais farta de alimento para nós é a época da seca, porque saem 30 mil hectares de soja e desses 30, 25 mil a gente coloca milho, 25 mil hectares está com um pasto verde lindo no meio da seca. Os resultados são evidentes. O Grupo Roncador aumentou em 66 vezes a produção de alimentos por hectares de 2008 a 2020 e capturou carbono suficiente para compensar as emissões de 133 mil carros. E a gente é fixador de carbono, né? Apesar de ter 70 mil cabeças de gado, né, emitindo metano, a gente ainda fixa carbono no solo. Não há segredos na produção agropecuária da atualidade. O que há é foco na gestão e na tecnologia, que promove o melhoramento genético e intensificação de pastagens, a ampliação do processo de integração lavoura-pecuária, manipulação da fermentação entérica dos bovinos por meio do uso de suplementos alimentares e redução da idade de abate dos animais. Afinal, o problema não é o boi, mas sim a forma de produzir. Produção que o Pellerson Peneiro sabe fazer bem. A percepção da fazenda é que ela é um organismo agrícola vivo, assim como a terra é um organismo vivo, né? A fazenda também é um organismo agrícola vivo, assim como nós somos organismos vivos, né? E a gente precisa cuidar da saúde desse organismo agrícola vivo e essa saúde passa pelo equilíbrio entre os 3 pilares de sustentabilidade, que é o econômico, senão o negócio não para em pé, o social e o ambiental. E quando a gente fala do ambiental, a gente não está falando só de cuidar da floresta que tem na fazenda, que é metade da área. A gente está falando da saúde ambiental da área produtiva, de ter vida no solo nessa área, dela estar saudável, dela estar equilibrada, dela estar viva. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.